Olá, pessoal. Devido a alguns problemas de gravação, eu dividi essa aula em 2 vídeos, tá? Então, a primeira parte, nós falamos um pouquinho aí sobre como que é feita a alocação de uma obra, a leitura de um projeto, de fundações, né? Entender um pouquinho como que é um projeto estrutural, né? Aprender a ler ele, que eu acho que é uma parte bastante importante, que todos devem ter esse contato, né? Porque vocês vão lidar diariamente com essa parte de leitura de projeto, né? Então, eu falo assim que é algo bastante importante, né? Eu acredito que alguns já tenham tido esse contato, mas talvez outros alunos não tenham tido esse contato. Então, continuando essa aula, como a gente teve um problema aí de instabilidade nas gravações, acabou travando o vídeo, o que eu vou estar falando um pouquinho agora nessa segunda etapa é um pouquinho sobre o projeto sanitário, né? Então, vamos fazer algumas considerações. Eu tinha até iniciado anteriormente, mas vou estar recapitulando aí para vocês, né? Então, o que é importante aí num projeto sanitário? Nós temos que ficar atento a alguns detalhes, né, construtivos que são importantes, né? Então, aqui nessa imagem, vocês podem perceber que essa tubulação sanitária, ela está sendo passada abaixo da nossa viga baldrame, né? Então, é o que seria interessante, né? A gente evitar essa passagem de tubulação nos nossos elementos estruturais. Só que a gente sabe que para a gente evitar essa condição, a gente teria que elevar a nossa edificação para que ela ficasse num nível maior, para que a gente pudesse passar a tubulação por baixo, né, desse elemento estrutural, e assim a gente conseguir também uma inclinação, um caimento, para que ela possa escoar esse esgoto, certo? O que acontece? Como nós estamos na nossa cidade, né, uma cidade muito plana, é muito comum a gente ver essa tubulação sendo passada dentro da viga, né? Então, por que fazem isso aqui? Por conta que a gente tem uma baixa inclinação, né? Os terrenos são muito planos, e aí, para não ter que aterrar muito o terreno, né, elevar muito essa edificação, acaba se adquirindo esse costume de passar a tubulação dentro da nossa viga, tá? Qual que é o problema disso? Nós temos que tomar algumas medidas, né, para que a gente danifique o mínimo possível o nosso elemento estrutural, tá? Então, o que seriam essas medidas? Vamos pensar que nessa viga aqui, eu passasse ela bem aqui no meio, né? Um tubo. Se a gente passa um tubo de 100 milímetros, e vamos imaginar que o espaçamento entre os estribos da nossa viga são de 20 centímetros, né? Então, se a gente passa um tubo ali entre os estribos, né, um tubo de 100 milímetros, a gente está com tranquilidade passando ali, permitindo que o nosso estribo, a nossa armadura, ela tenha o cobrimento suficiente, né? Então, se eu passar o mais próximo da minha linha neutra, essa tubulação, a gente acaba não tendo muito problema, né? Por que na linha neutra? Porque a gente tem, lembrando um pouquinho lá da parte de resistência dos materiais, a linha neutra é exatamente aquela divisão da nossa estrutura em relação às tensões, né? Onde a gente pode ter na parte superior tensões crescentes e na parte inferior tensões crescentes. E essas tensões, elas crescem da linha neutra para as extremidades, onde a gente pode ter, por exemplo, tensões de compressão na parte superior e tensões de tração na parte inferior. Um exemplo. Então, o ideal é se a gente colocar ela mais próximo dessa linha neutra, porque são os locais que a gente tem menos tensões, tá? Então, essas seriam as considerações bastante importantes para a gente poder fazer o nosso projeto, na hora de conceber esse projeto. Então, eu quero mostrar para vocês hoje algumas ideias, alguns pontos que são erros, né? Para que vocês, quando estiverem desenvolvendo, não cometam esses erros. Por exemplo, como eu comentei o exemplo ali, de um estribo, por exemplo, que está distanciado a 20 centímetros numa viga baldrame. Então, se eu passo, por exemplo, 2 tubos de 100, ó, esses 2 tubos eles estão passando abaixo da viga baldrame. Se nós passássemos esses 2 tubos, um do ladinho do outro, dentro da baldrame, qual que seria o problema? Nós teríamos esse problema devido ao nosso estribo depois, ele não ter um cobrimento suficiente. Porque no momento que eu passar esse tubo, o que acontece? Eu não vou conseguir uma concretagem adequada naquele meu elemento estrutural, né, a minha armadura. Então, a gente acaba acarretando esses problemas. Então, quando vocês forem fazer uma concepção de projeto sanitário, que vai ser a atividade que vocês irão desenvolver na semana para poder entregar como atividade 1, atividade da N1, eu quero que vocês desenvolvam essas ideias, né? Façam concepção de projeto mediante a essas considerações. Por quê?
Porque a gente tem que eliminar esses problemas, tá? Então, assim, a gente já tem aquela questão de estar passando o tubo dentro da viga. Então, vamos passar de forma que seja o mais eficiente possível, para que a gente não tenha danos na nossa estrutura. Tá? Então, para isso, eu vou mostrar um projetinho aqui para vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, apontar alguns erros, tá? Deixa eu ver se vai aparecer a imagem. Deixa eu só testar aqui. Então, vamos lá. Ou vamos olhar algumas coisas que a gente poderia ter melhorado nesse projeto, né? Então, foram alguns projetos que foram desenvolvidos, né? Que alguns alunos desenvolveram quando a gente aplicou algumas atividades. E aí eu quero apontar esses erros, né? Porque eu falo sempre assim, alguns projetos a gente aprende vendo os acertos e vendo também os erros para que a gente não possa vir a cometer, tá? Então, uma coisa que eu sempre peço para vocês, né, e reforço, é a questão da nossa passagem da tubulação. Se eu for passar essa tubulação no meio da minha viga, essa tubulação ela tem que passar na perpendicular. Eu tenho que evitar isso daqui, gente, ó, essa passagem inclinada. Por que eu tenho que evitar essa passagem inclinada? Porque quando eu passo na perpendicular, vamos imaginar, eu tenho um estribo de um lado e tenho um estribo do outro. Então, ela está passando entre os estribos. Quando a gente passa de forma inclinada, a gente pode estar encontrando esses estribos no caminho. Então, a gente pode prejudicar ainda mais a nossa estrutura. Tá? Então, a gente tem que evitar essa passagem de tubulação inclinada na viga. Quando ela for cruzar uma viga, que ela passe na perpendicular, que nem a gente está vendo aqui, tá? Quando nós estivermos, por exemplo, aqui esse esgoto, ele está vindo trazendo todo o esgoto da edificação, né? Para não ter que utilizar uma caixinha nesse ponto, eu coloquei uma curva longa. Então, assim, sempre usem as curvas longas onde houver essa necessidade. Então, se eu uso simplesmente um joelho, o que acontece? A tendência, né, de possivelmente vir a correr o entupimento é maior. A curva longa é um pouquinho mais cara? Só que ela acaba auxiliando aqui a esse escoamento mais tranquilo do meu esgoto, tá? Então, quando houver necessidade, vocês podem estar utilizando, tá? Uma outra informação. Quando nós temos pia de cozinha, toda pia de cozinha ela tem que cair numa caixinha de gordura, tá? Então, aqui, essa pia de cozinha caiu nessa caixinha de gordura, essa outra pia caiu aqui, certo? Só que foi aqueles problemas que eu comentei com vocês, né? Nós estamos com esse problema dessa tubulação cruzando em 45 a nossa baldrame, tanto de um lado quanto do outro, porque aqui a gente também vai ter uma viga baldrame para fazer o fechamento dessa varandinha aqui. Então, essas duas tubulações, elas encontram-se com erros. Por quê? Porque elas estão cruzando em 45 a nossa baldrame. Uma outra consideração bastante importante é porque, assim, em relação à utilização das nossas caixinhas, tá? As caixinhas, muitas vezes a gente não sabe o que o cliente vai comprar, se ele vai querer fazer uma caixinha de alvenaria, ou se ele vai querer comprar aquelas caixinhas prontas, que são mais práticas, principalmente para limpeza, tá? Então, vamos estabelecer alguns critérios que acho que tornam os seus projetos mais padrões, né? Então, se vocês estiverem trabalhando com uma utilização de caixinhas prontas, o que acontece? As caixinhas prontas, elas trabalham somente com ligações na ortogonal. Então, a tubulação, ela chega e ela sai por aqui. Ou ela pode chegar por aqui ou por aqui. Então, a gente vai trabalhar com o eixo ortogonal. Então, adquiram esse costume de, quando for fazer essas caixinhas, também trabalhar com essas ligações no eixo ortogonal. Tá? Porque se você for comprar uma caixinha pronta, ela já atende a sua condição de projeto. No exemplo aqui, eu não consigo trabalhar com uma caixinha pronta, eu tenho que fazer aquelas de alvenaria. Tá? Então, se o cliente está na dúvida, não sabe o que vai comprar, trabalhem com projetos mais padronizados. Vamos trabalhar com essa questão de inserir esses elementos de forma mais
prática, né? Se ele utilizar a alvenaria, beleza, né? Já está feito ali. Mas se ele utilizar uma caixinha comprada, que tem já tem aqueles eixos definidos, né? Então, você já tem aquele traçado pronto. Então, por exemplo, assim, se esse meu cliente for comprar uma caixinha pronta, ó, eu vou ter que reformular esse traçado, né? Então, aí já não fica tão interessante. Tá? Então, fica uma dica aí. Essa questão dos eixos, né? De a gente trabalhar sempre com os eixos, de não passar a tubulação cruzando a nossa baldrame e a questão da compra dessas caixinhas, tá? Toda caixinha, todo elemento de esgoto, né, que sai da nossa pia de cozinha, então tem uma pia de cozinha aqui, eles têm que obrigatoriamente passar por uma caixinha de gordura, tá? E aí da caixinha de gordura, depois ela pode seguir com o restante do esgoto, tá? Então aqui, por exemplo, como tinha uma caixinha de inspeção próxima da gordura, a gente já veio para cá, tá? Então, tomem esses cuidados. Com relação à utilização das caixinhas de inspeção, né? Caixinhas sifonadas aqui. Essas caixinhas, é importante a presença dela para que a gente possa ter um melhor escoamento desse nosso esgoto. Então, assim, eu tenho todo o esgoto que está recebendo aqui, tanto desse lavabo quanto da lavanderia. Então, é importante que eu tenha uma caixinha aqui para receber esse esgoto, para depois a gente possa enviar ele adiante e conectar com os demais esgotos, tá? Então, a utilização dessa caixinha, principalmente por conta de mudança de direção e para que a gente possa também fazer um traçado mais eficiente, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esses 2 banheiros, aqui é um posto de luz, eu coloquei uma caixinha para receber esses 2 banheiros. E aí depois eu puxei aqui, tá? Para que ela possa seguir e escoar da forma mais prática possível, tá bem? Aí vamos fazer algumas considerações em relação ao projeto, tá? Bom, nesse projeto, o que a gente sempre tem que pensar ao desenvolver o projeto? Quem que é o elemento principal, assim, no esgoto de uma edificação, né? De uma casa, por exemplo? Eu sempre considero que o meu vaso sanitário é o meu elemento prioritário, né? Eu tenho que colocar um pouquinho mais de prioridade nele para que a gente use o mínimo de curvas possíveis, né? Que a gente deixe o traçado dele mais prático. Então, nesse traçado aqui, o que eu optei? Eu fiz o quê? Eu preferi priorizar os meus vasos, então eu joguei os 2 nessas caixinhas aqui, tá? Nesse caso aqui, foi um exemplo que eu passei para os alunos que eles poderiam trabalhar dessa forma, não trabalhar com os eixos, tá? Porque querendo ou não, era um pouquinho mais trabalhoso o traçado. Então aqui eu dei a opção para os alunos para poder fazer uma caixinha de alvenaria mesmo, tá? Nesse outro caso aqui, era para a gente poder trabalhar com o eixo, pelo menos na caixinha de gordura, porque é o elemento mais crítico, né? Aquela questão de limpeza e tudo mais, né? Então, aqui eu tinha passado a condição. Só que mesmo assim, houve esse erro aqui, né? Então, aqui a gente teria que reformular. Aqui eu vou trabalhar com uma caixinha de alvenaria mesmo. Então, eu recebi os esgotos dos 2 banheiros. Depois dessa caixinha, eu postei uma tubulação saindo com o restante do esgoto, certo? Então, eu priorizei puxar a tubulação do meu vaso, tá? E se eu priorizei puxar a tubulação do meu vaso, agora eu tenho que pensar numa maneira de representar o restante do traçado, né? Aqui, como é uma casa, né, que a pessoa queria um padrão médio, então o banheiro ele tem um tamanho razoável, então ele vai ter um box. Então a gente optou por quê? Colocar 2 ralos, um ralo para o chuveiro e um ralo aqui para limpeza nessa região aqui do meu banheiro, tá? Então o que optou-se nessa condição aqui? E a gente vai apontar também as questões dos erros, tá? É interessante sempre a gente posicionar o nosso chuveiro nos cantos, tá? Porque é uma questão por conta de escoamento da água. Então, eu poderia colocar neste canto ou neste outro canto aqui. Então, não existe muito uma regra, é nesse lado ou nesse lado. O importante é ficar no canto, porque a gente sempre obtenha o melhor escoamento possível desse nosso esgoto. Então, eu coloquei nesse cantinho aqui, tá? Postei nesse cantinho aqui. Esse ralo é importante que ele se ligue com o outro ralo, porque desse outro ralo a gente vai sair com a ligação para conectar com o vaso. E a mesma coisa no nosso lavatório. Ele sai em 45, ele se conecta aqui com esse ralo, tá? Então, é importante que a gente una esses outros 2 esgotos, que é o lavatório e o nosso chuveiro, e aí eles, juntos, eles se conectem com a tubulação do nosso vaso, tá? Nesse traçado aqui, ó, que ela conecta-se com a tubulação do nosso vaso, nós vamos puxar a nossa tubulação de ventilação, tá? Por que eu tenho que colocar a tubulação de ventilação aqui? Porque, assim,
Se eu estou dando descarga, quando eu dou descarga aqui, sai o meu esgoto, e se esse tubo estiver vazio, né, que ele não vai estar todo o tempo cheio de esgoto, não vai ter todo o tempo alguém mexendo no lavatório ou tomando banho, esse tubo ele vai estar vazio. Então, o que acontece? Quando eu dou descarga, o meu gás, né, o cheiro, né, o gás, ele volta por aqui. Se ele está voltando por aqui, a tendência é voltar o cheiro pelo nosso ralo, né? Então, o que a gente faz? É de extrema importância, sempre depois do ralo sifonado e antes de chegar no tubo do vaso, nós fazermos a nossa tubulação de ventilação, tá? Então, é um ponto bastante importante em projeto para que a gente faça isso daí, tá? Existem vários errinhos que a gente tem que conversar em relação a esse projeto aqui, né? O traçado, ele até que foi feito de forma interessante, mas existem algumas coisas em relação a peças, né? Eu falo sempre que é muito importante vocês ficarem atentos à questão de utilização de peças. Por exemplo, o nosso ralo sifonado, ele é um elemento que as entradas dele são de 40 milímetros e ele sai com 50 milímetros. Então, por exemplo, aqui, ó, o meu lavatório, ele é 40 milímetros. Então, beleza, se conectou aqui. Só que nesse projeto aqui, ó, alguém colocou esse ralo de 50 milímetros. Ou seja, eu estou vindo com a tubulação de 50 milímetros, para dar certo aqui eu teria que colocar o quê? Uma redução. Mas tem a necessidade de eu usar de 50 milímetros aqui? Né? Então a gente tem que buscar depois lá na norma de esgoto, analisar a questão das unidades de contribuição, os diâmetros mínimos de cada aparelho sanitário, para que a gente use ele de forma correta, tá? Então aqui a gente poderia, no caso do nosso chuveiro, a gente pode trabalhar com um diâmetro de 40 milímetros, que é o que a norma permite. Então eu poderia sair com um ralo, né, de 40 milímetros e fazer esse traçado aqui com tranquilidade, sem ter que criar uma redução aqui, tá? Um outro ponto bastante importante, que eu sempre gosto de reforçar, é a questão de utilização de peças, ó. Sempre se atentem à questão das peças, pessoal. Por exemplo, esse ralo sifonado, ele vem até esse pedacinho aqui. Ou seja, a saída dele, aquele bocal dele, ele tem um encaixe para conectar com o tubo, tá? Então, se ele tem um encaixe, eu não preciso utilizar essa luva, tá? Então, essa luva aqui no desenho, ela está em excesso, ela tinha que ter sido retirada. Por quê? Porque esse tubo, ele consegue conectar aqui, porque eu já tenho o encaixe naquela minha saída, tá? Então, é um ponto bastante importante que eu gosto de reforçar em questão de projeto, tá? Outra consideração e outros erros que eu gosto de apontar também, tá? Quando nós estamos fazendo projeto, principalmente em software, existem algumas opções lá que aparecem em relação a tubos. Então, a gente tem tubo ponta lisa, tubo com virola, tubo com luva. Quando a gente fala o tubo ponta lisa, é como se fosse o meu tubo cortado. Então, o tubo tem uma barra de tubo, eu corto ela, e quando eu corto ela tem a ponta lisa. Então, para mim conectar, eu preciso de uma luva, né? Na saída, quando eu conecto ela com o meu elemento, às vezes eu preciso de uma luva, dependendo, né? Já que eu vou comentar sobre isso. Desculpa, pessoal. Então, assim, eu preciso da questão da luva em alguns pontos, certo? E aí, se eu tenho a ponta com virola, aquela virola, o que seria? Quando a gente compra a barra de tubo, um lado ela tem a ponta lisa e o outro lado ela tem a pontinha com o encaixe. Ou seja, quando eu uso aquela ponta que tem o encaixe, eu não preciso usar uma luva. Então, se eu estiver utilizando aquele pedacinho, eu não preciso da luva, né? Somente naquele lado. Mas no momento que eu cortei meu tubo, toda vez que eu for utilizar ele, eu preciso de uma luva para poder unir ele, tá? E aí a gente tem a opção no programa também, nos softwares, tubo com luva, tá? Então, fica uma dica aí para vocês. Quando nós estivermos fazendo tubulação de 40, pessoal, tubulação de 40, todas as peças de 40 milímetros, elas se encaixam dos dois lados. Elas não necessitam de luva, tá? Então, ela tem um encaixezinho de um lado e ela tem um encaixezinho do outro lado. Ou seja, quando vocês estiverem usando a tubulação de 40 milímetros, vocês podem colocar tubo ponta lisa, tá? Então, é o caso que acontece aqui, ó. Eu tenho essa peça, ó, essa peça ela tem um encaixe de um lado e ela tem um encaixe do outro. Então, eu poderia ter usado um tubo ponta lisa. Nesse caso aqui, o tubo que foi usado foi o tubo com virola, que na verdade seria aquela ponta
que dá o encaixe no meu tubo. Então, aquela ponta que a gente pode substituir uma luva. Então, aqui teria a necessidade de ter utilizado isso daqui? Não teria, tá? Então, é uma consideração que eu gosto de expor para vocês em relação a isso. Então, quando for fazer tubulação de 40 milímetros, não precisa colocar essa ponta com virola. Usa a ponta lisa, porque a própria peça de 40 milímetros, ela já encaixa nesses elementos aqui, tá? Aí tem uma outra consideração, né, que eu tinha mostrado aqui, que aqui não havia necessidade, certo? Então, se a peça já tem o encaixe, eu não preciso colocar a luva aqui, né? E aí vamos para a parte da questão das peças acima de 50 milímetros. Todas as peças acima de 50 milímetros, elas encaixam na entrada, né? Então, por exemplo, ó, aqui é uma peça de 50 milímetros, é uma curva longa. Ela já tem o encaixe na entrada, só que a saída dela é lisa. Ou seja, na saída dela a gente precisa de uma luva, certo? Então, se na saída dela eu preciso de uma luva, na hora de escolher o tubo para colocar nesse trecho aqui, eu escolho que tubo? Eu escolho tubo com luva, tá? Então, peças acima de 50 milímetros, 50, 75, 100 milímetros, elas têm o encaixe na entrada, mas na saída, elas obrigatoriamente, para conectar com o tubo, elas precisam de uma luva, tá? Então, guardem essa dica para não ter esses erros aqui, ó. Então, aqui eu tô com uma luva a mais. Então, aqui eu poderia ter usado sem luva, né? Vamos ver um outro caso aqui, ó. Aqui a tubulação de 40, eu poderia ter usado um tubo de ponta lisa. Não precisa ser um tubo, né, com a virola. Vamos ver um outro caso, que nós temos aqui de erros. Né? Ó, aqui vocês podem perceber, ó, de 50 milímetros, certo? Então, aqui é a curva longa. Então, usou-se uma luva, ó, aqui é a luva, para poder conectar com essa peça de 50 milímetros, tá bem? Então, fiquem atentos a isso. A gente vê muito esses erros quando a gente trabalha com 40 milímetros, tá? De encaixar, ó, a mesma coisa aqui, ó, todos estão com a virola, e na verdade a gente teria que ter usado, ó, não precisaria desse pedacinho, porque essa virola aqui, ó, esse bocal, é a nossa barra de tubo, a gente usa só uma vez, tá? Então, a gente acaba usando tudo ponta lisa aqui, porque as peças de 40, elas têm esse encaixe, ó. Então, tem vários erros de, ó, outra aqui, a situação do meu ralo, e a gente tem a luva a mais. Ou até mesmo, ó, essa tubulação chegando de 50, porque foi adotado aqui um ralo de 50, mas chega aqui não encaixa, tá? Então, fiquem muito atentos a essas considerações de projeto no momento que vocês estiverem desenvolvendo, tá? Então, eu quero mostrar alguns erros para que vocês não venham a cometer esses erros quando vocês estiverem desenvolvendo. Então, evitem essas passagens de tubo em 45 na baldrame. Pensem quando for trabalhar com as caixinhas, trabalhar com os eixos ortogonais, tá? Porque isso é muito importante durante o desenvolvimento de projeto. E não só pensar no traçado, mas também em relação às peças que vocês irão utilizar durante o traçado. E também a questão da tubulação de ventilação, né? Então, utilizar tubulação de ventilação para a gente eliminar aquela volta de cheiro que possa vir a acontecer aí no nosso ambiente, tá? Então, na próxima aula eu vou trazer mais algumas considerações de projeto, falar um pouquinho de norma para vocês poderem estar desenvolvendo a atividade que vai ser relacionada aí a um traçado de um projeto esgoto, tá? De um estudo de um projeto esgoto, tá bem, pessoal? Então, até mais.